Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre Scooby-Doo e o Fantasma Comigo. Então, bora lá. O filme começa em um armazém onde o chefe Edward está carregando farinha em uma carroça e ele entrega uma torta de amora ao Tomás. E parece que essa torta é meio famosa, então outras pessoas pedem também. Agora ele chega até a pousada Rock Harbor, onde todos dão boas-vindas. Só que aparece um fantasma e persegue ele pela cozinha. E então agora nós temos a abertura do filme. E então corta para uma história iniciar, indo para uma pousada que era do tio do Fred. E a pousada está abandonada desde 1780, quando o primeiro dono desapareceu em umas circunstâncias muito suspeitas. Então eles chegam no resort culinário e Fred apresenta o tio Bob a eles. E ele parecia ser um chefe famoso, e o nome do gato dele é Nacho. E tinha até uma foto do Edward na parede, e ele era um ancestral do Fred. E o tio Bob estava na cozinha, que era uma cozinha bem tecnológica, e tem até um programa de computador interativo que deixa tudo em ordem lá. Então eles veem o chefe Marcos e a esposa, que era a modelo Maia, e o Salsicha também tinha pego os autógrafos deles. E também tinha um cara chamado Sr. Taylor, e sem querer ele fala sobre uma tal de uma sombra, só que o Bob desconversa. Então à noite eles comem a comida do Bob, mas a partir do dia seguinte eles só poderiam comer a comida que eles mesmos tivessem que fazer. Então um tal de Jeremias, que era um caseiro, aparece. Só que o Bob tinha demitido ele, e isso me pareceu um pouco suspeito. E ele fala que a sombra vermelha voltou e que ele iria embora. Então Bob conta que quando o cozinheiro Edward sumiu, ele estava sozinho na pousada, e as pessoas ouviram ele gritando sombra vermelha. Obviamente Salsicha e Scooby correram de medo da sombra, e a Velma fala que isso na verdade é só um muito velho. E à noite, quando Salsicha e Scooby vão comer, a sombra vermelha persegue eles por todo o caminho, mas eles não veem a sombra. E no dia seguinte eles voltam para a arena culinária e o Fred conta que o tio Bob vai fazer uma transmissão ao vivo na TV para promover o resort. E o Salsicha e Scooby eles têm medo das cozinheiras. Só que o Salsicha e Scooby tinham sido chamados para fazer uma palestra sobre arquitetura de comida. Arquitetura, na verdade, de sanduíches gigantes, mas eles acabam não comparecendo. Então Jeremias dá uma entrevista na TV dizendo que o Edward não era um herói de guerra, ele era um traidor. Então aparece um tal de Bradley. Ele era do mercado imobiliário. Ele iria ficar em um dos quartos, mas ele não deixa que ninguém leve suas bagagens até lá. E Salsicha e Scooby não dão muito certo na arena porque eles comem tudo. E a Velma fala que um tal de Harry escreveu um livro sobre o Edward e a pousada, e esse cara estava lá também. Então ele conta a história de como o Edward foi um herói, porque na época havia um grande confronto civil das políticas de independência. Edward colocou uma placa na porta dizendo: todos são bem-vindos. E no auge da guerra, todos ficavam no mesmo ambiente perfeitamente e todos os tipos de soldados comiam na pousada. E o chefe agradecia a todos eles fazendo uma quentinha, que ele que havia inventado. E esse cara também leva as folhas que o Edward tinha usado para poder embalar as quentinhas. E ele dá ao Bob. E o soldadeiro toca, mas ele não atende na frente de ninguém. E à noite começa a bater, incluindo vários cozinheiros. E tinha uma tal de geada lá. Só que no meio dessa transmissão, os equipamentos começam meio que a dar ruim e a transmissão cai. Então a sombra vermelha aparece lá. E esse é um dos fantasmas mais assustadores que eu já vi nos filmes do Scooby-Doo até então. No caso, nos filmes mais recentes. Então a Velma usa um extintor de incêndio e o fantasma some. Então as pessoas que estavam lá dentro saem correndo, só que as pessoas que estavam lá fora, vendo a transmissão, não sabia o que tinha acontecido lá dentro. Então a Mistério C.A. vai começar a investigar o mistério, só que tudo que é eletrônico tá com defeito. Então a gata da geada sumiu. E eles vão se separar tanto para procurar a gata quanto para procurar pistas. Então Bob vai com a geada, Salsicha e Scooby, enquanto Fred, Velma e Daphne vão encontrar a cozinheira assustadora. E o Skipper fica encarregado de atender os telefones. Só que o Fred acaba se separando da Daphne e Velma e ficando encarregado de atender os telefones. Então a Daphne encontra um cabo de força que levava até a pousada do caseiro. E o grupo do Salsicha estava na biblioteca, que era do Edward. Fred encontra o Bradley e pergunta para ele se o tio Bob abriria a mão do lugar. E o Fred obviamente responde para ele que não. Então a família do caseiro mora lá desde a época do Edward. E o Harry decidiu banir a família do caseiro da biblioteca. Enquanto isso, o caseiro também estava se mudando de lá. E ele fala que o cabo de força servia para ligar os aparelhos da pousada, porque a pousada não aguentaria tudo sozinha. Então o Salsicha e Scooby não acham uma passagem secreta da biblioteca, só que o Nacho acha o gato. Só que o fantasma estava lá dentro. Enquanto isso, Daphne e Velma estavam na Biblioteca Nacional. A
Velma fica vendo os livros enquanto a Daphne vai olhar a exibição do chefe Edward. Então, os documentos do Edward seriam aqueles papéis que o Henry deu ao Bob, só que os papéis estavam em branco, aqueles mesmos papéis que ele usava para fazer as tintinhas. Só que nisso tudo tecnológico ainda estava com defeito. E o papel que o chefe Edward usava começa a aparecer coisas escritas quando eles esquentavam o papel, porque ele era feito de tinta cítrica. Ele escrevia para os soldados informações detalhadas dos movimentos das tropas. Bom, se você está gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Bom, vou ter que continuar gravando de uma gambiarra, porque o meu tripé acabou de quebrar. Não sei exatamente onde deixar minhas coisas ainda, mas tudo bem. Vamos continuar então. 2 horas depois. Bom, então no caso, o Edward, ele era um espião. Ele era um espião para a tropa da Inglaterra. Então, tipo assim, ele realmente era um traidor. Porém, o fantasma rouba todos os documentos. Então, o Scooby conta que viu a sombra vermelha. E o fantasma meio que tinha feito pegadas numa farinha. E o Skip Taylor tinha sumido. Então, Nat encontra os documentos. E Fred, Daphne e Velma encontram o Skipper dormindo com a ajuda de um aparelho, porque ele tinha hipneia do sono. E o Bradley entrega um mandato de justiça para ele poder fechar a pousada imediatamente. Só que a pousada ela é declarada um edifício histórico. Então começa a grande cena de perseguição do filme em um labirinto. Só que a Bella, que era a gata da Gaia, salva eles. Só que esse fantasma em si era só um drone. E os aparelhos próximos voltam a funcionar. E era por causa desse drone que o fantasma fazia o barulho de shhh. Então agora o Fred arma um plano para poder pegar o verdadeiro fantasma. Então o Fred faz um churrasco na pousada para todos da cidade. E ele quer contar a verdade sobre elas para todo mundo. E nesse momento o fantasma aparece e ele é capturado. Só que ele era o Bradley, o corretor imobiliário. E tipo, eu suspeitava desse corretor imobiliário e do Skipper. Só que na verdade, esse corretor imobiliário era o Henry. Era na verdade uma máscara embaixo da outra máscara. E ele fez a sua carreira contando a história do Edward. Só que ele acabou descobrindo toda a verdade. E ele não queria que ninguém soubesse disso, senão o trabalho de sua vida seria arruinado. Porém, a Velma descobre que as informações que o Edward usou para os ingleses era falsa. Então ele continuou sendo inocente. O Edward não tinha sumido por causa de uma sombra vermelha, mas porque os ingleses foram atrás dele. E lá no filme do Velho Oeste, o ancestral do Salsicha era o fantasma. E eles descobrem que na verdade era uma pessoa boa. Eu vou deixar até o link aqui nos cards para vocês irem assistir depois. E seria legal aqui se todos achassem que o ancestral do Fred era um herói, mas na verdade ele era um traidor. Só que tudo bem, isso aqui acontece, né? Eles obviamente deixavam o ancestral do Fred ser uma boa pessoa. E eu tava suspeitando anteriormente, como eu falei, do Skipper e do Bradley. Mas quando descobrimos que na verdade era uma máscara embaixo de outra máscara, o filme me perdeu aqui. Eu tava achando o filme legal até o desfecho. Pra mim, máscara por baixo da máscara só funciona com Kakashi. Parabéns, nota 6. Então o vídeo de hoje foi isso, espero que tenham gostado. Eu terminei ele meio que numa gambiarra. O negócio que prende o meu celular no tripé acabou de quebrar. Mas tudo bem, tá tudo certo, coisas acontecem. Mas se vocês gostaram desse tipo de vídeo, mesmo na gambiarra, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar os likes no bolso. Sim, eu tô segurando o microfone porque eu não tenho onde enfiar ele. Comentar os próximos vídeos que eu vi e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!